Vamos falar do tricolor da Vila que jogou em Paranaguá, perdeu no tempo regulamentar, ganhou nos pênaltis e conquistou o título da segundona. O Luiz Ferraz conta como foi. O Paraná Clube é o campeão da edição de 2024 da divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Mas foi com uma dose extra de emoção e sofrimento, porque o tricolor, logo no começo da partida, jogando bastante desfalcado, tomou o primeiro gol do Rio Branco, a jogada pelo lado direito do Saci, e o Valdívia acabou fazendo o primeiro gol. O Paraná atacou muito pouco na primeira etapa, mas no segundo tempo virou a chave e voltou com outra postura, passou a criar seguidas chances de conseguir o empate e levar o título para casa sem precisar das penalidades. O Rio Branco praticamente não jogou no segundo tempo e o Paraná foi para cima. O tricolor então conseguiu o seu gol de empate que daria o título. Já na reta final do jogo, aos 30 minutos, o Lucas Vieira, que tinha acabado de entrar, fez a jogada. O Robinho fez a assistência para o Ítalo, que fez o seu terceiro gol com a camisa do Paraná e o terceiro contra o Rio Branco. E ali em diante parecia que o Paraná conseguiria o título, porque o Rio Branco sentiu demais o gol e praticamente não conseguia criar chances perigosas. Mas aos 44 do segundo tempo, numa bola na área, o Paraná reclamou muito, o Adiel acabou fazendo o gol que deu a vitória do Rio Branco por 2-1. O jogador do Rio Branco fez a falta no lance, a arbitragem nada marcou e o tricolor então amargou a derrota e a decisão nas penalidades máximas. E foi aí que o Paraná foi muito eficiente, conseguiu o êxito nas suas 5 cobranças e contou com o erro do Carré numa das cobranças para garantir o título e fazer a festa dos quase 3.000 paranistas que desceram em grande número de Curitiba para o litoral para comemorar o segundo título da história do time paranista da divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Foi o último jogo da temporada do tricolor, que agora vai se preparar muito para o ano que vem, para jogar a primeira divisão e para garantir as vagas às competições nacionais de 2026. Eu volto com você, Osmar. Obrigado, Luiz Ferraz. Na verdade, foi aí uma grande conquista do Paraná, né? Agora que nunca mais o Paraná volte a jogar a segunda divisão, né? A gente falou isso em 2012, né? É. Infelizmente, a situação no Paraná piorou muito daquela época pra cá, Nossa, né, Osmar? muito. Marcelo, porque naquele ano o Paraná jogava a Série B ainda. E assim, naquele ano, né? Do brasileiro, Osmar, no caso. O que eu vejo muito diferente, aquela segunda divisão do Paraná foi uma segunda divisão que o torcedor ficou envergonhado que o time tinha caído, mas todos tinham certeza absoluta que o Paraná subia. É. O Paraná jogou com o seu time B praticamente todos os jogos, Total. lembra? O Ricardinho colocava uma equipe alternativa. E se você pegar, lembrar daquela escalação alternativa, era um timaço, porque era um grupo formado para a Série B, com dinheiro, com esperança, porque era um momento que existia ainda uma boa esperança do Paraná brigar para subir. Era um momento totalmente diferente, né, Dalk? E esta Série B agora, depois do ano passado do fracasso, essa foi muito mais emotiva e, para mim, dificilmente, Série B não, a gente fala Série B, mas aqui é a segunda ano do Paranaense. Para mim, dificilmente nós teremos novamente, Dalk e Osmar, uma segunda divisão tão interessante como foi essa. Com públicos muito bons, do Paraná, claro, puxando muito para cima a média, mas com o Paranavaí conseguindo arrastar grandes públicos e acabou não subindo. O Rio Branco conseguindo trazer um número de torcedores bons, muito bom para os jogos dele, com o mando dele, com equipes tradicionais, campeãs, quer dizer, a gente tinha o Paraná ali no Paraná Clube, o Paranavaí, o Grêmio Maringá, que foram campeões paranaenses já da primeira divisão. O Rio Branco, que já brigou diversas vezes por título e já foi 3 vezes campeão dessa segunda divisão. E times com uma iniciativa de projetos novos. Como o caso do próprio Patriotas. Paranavaí, o Patriotas, o Nacional, que Sim, levou o Henrique, exatamente. o Foz com o Edmilson. São ideias... que não tiveram êxito, mas tem ideia de um projeto bem interessante, né? Por isso que, para mim, a grande decepção realmente foi o Grêmio Maringá. Porque o Grêmio Maringá tem uma tradição muito grande, era um desses times tradicionais, né, já campeão paranaense, e que acabou fazendo com que a gente tivesse uma esperança e foi totalmente abaixo. E o Patriotas, para mim, não só o Paranavaí, para mim o Patriotas, aquilo que a gente falava de algumas equipes, falam do Operário para subir para a primeira divisão do brasileiro, eu acho que é o caso do Patriotas. Em algum momento vai acontecer. Em algum momento vai acontecer, e o mais legal, ele tem uma base muito boa, Osmar, mas ele forma time competitivo. Não que não consiga formar com os garotos apenas. Mas quando você forma uma equipe, por exemplo, o Nacional utilizou muito mais garotos, né? Sim. E aí você forma jogador para o futuro. O Laranja Mecânica da mesma maneira. Também. Aliás, o Nacional utilizou lá para o Nacional e depois emprestou para o Grêmio Maringá. Pro Grêmio Maringá.
E principalmente o Laranja Mecânica não brigou para subir, ficou na fase intermediária, mas os jogadores mais experientes tinham lá 20, 21 anos, 19 anos. Então, é um projeto de futuro. O Patriotas forma os jogadores, mas quando coloca em campo, você vê, tem um time para competição. Eu acho que vai acabar subindo mais cedo ou mais tarde. Tempo Extra. Oferecimento Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.